Especialista, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a inconsciência e a consciência. E aí aqui vai uma informação muito importante. Quando a gente fala em consciência do ser humano, de todas as nossas partes, vamos dizer assim, evolutivas, a consciência foi a última que nós adquirimos. Então ela é algo muito moderno. Tanto que várias áreas da psicologia, elas começaram a ter um estudo mais significativo agora. Principalmente a área da semiótica, que é onde a gente começa a entender os símbolos que fazem parte do nosso inconsciente. É algo poderosíssimo que a gente vai trabalhar aqui nesse curso também. Só que o que eu quero que você entenda, quando que isso surgiu? A data especificamente, o pessoal começa a colocar ali como a data quando começou a surgir a escrita, né? Lá onde passou de pinturas rupestres para a escrita. Mas se você tem lá já nas pinturas rupestres um pouco de nível de consciência, porque naquele momento ali as pessoas começaram a expressar as suas histórias. Então tinha lá suas histórias e aí eles começaram a escrever e daquilo começou a evoluir, aquelas histórias que eram contadas passaram a ser escritas. Então ali começou a estruturar um nível de consciência. Por que eu estou falando isso? Porque a escrita ela vai datar de mais ou menos uns 4.000 anos atrás, 4.500 anos, e aí a gente tem esse período de evolução de níveis de consciência. Daí você tem civilizações que conseguiram crescer demais nessa área e tem civilizações que ficaram bastante atrasadas. Mas o que você consegue perceber é que quando essas civilizações que estão atrasadas elas começam a avançar o nível de consciência, elas vão ficar muito parecidas com outras civilizações que já estão mais avançadas, mesmo que as culturas não se comuniquem. E aí a gente consegue entender que o quê? É uma coisa essencial do ser humano, é aquela questão evolutiva do ser humano. E aí, quando aquelas pesquisas falam que o ser humano utiliza 10% de toda a capacidade cerebral, é justamente nesse ponto que está falando. Qual que é o nível de consciência que está alcançando? Então, do nível de consciência, tem gente que alcança lá o seu 10% do nível de consciência, da capacidade que a gente ainda pode chegar, e tem aqueles que não conseguiram alcançar ainda nem metade disso ou nem 1% disso. Por quê? Porque tem um nível de consciência muito baixo. E aí, quando a gente entende esse nível de consciência, a gente vai entender todos os tipos de persona a qual a gente tem que se comunicar para poder vender algum produto. E aí a vida começa a ficar muito mais fácil de entender. E aí o storytelling ele entra justamente nessa fase. Por quê? Porque as pessoas elas se conectam com histórias, desde lá das pinturas rupestres até depois ali nas leituras cuneiformes, que foi onde começou a surgir a escrita, até nos dias de hoje. As pessoas, se a gente lançar uma fake news aqui, as pessoas não vão saber o que é real, o que é verdade e o que é mentira. Não consegue perceber. A mesma coisa se você contar uma mentira durante várias vezes, se ela estiver dentro de uma configuração correta, a pessoa, depois de um tempo, ela vai achar que aquela história realmente aconteceu. Eu não estou falando aqui para vocês começarem a se tornar uns mentirosos, né? Eu estou dizendo para que vocês consigam entender esses elementos e ver como eles são poderosos. E olha como isso é poderoso. Porque quando eu pergunto para você quem você é, o que você vai me dizer? Você vai me dizer as suas histórias, não é? Então, são as histórias que fazem as pessoas. Imagina que você vai agora para uma entrevista de emprego. O que você vai fazer? Você vai fazer um currículo. E lá no seu currículo você está fazendo o quê? Você está contando a sua história, onde você teve, com quem você aprendeu. Então, você saber contar a sua história de uma maneira correta e organizada faz toda a diferença para todo o jogo. E quando a gente fala em conexão com pessoas, é justamente isso. Quais são aquelas pessoas que falam histórias parecidas com a nossa? Mas quanto mais próximo for a cultura que a pessoa viveu, mais parecidas serão as histórias. Mais fácil de gerar uma conexão e a pessoa se comunicar. Vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que você é um gaúcho lá do Rio Grande do Sul. E aí você faz churrasco todo dia. E aí você começa a trabalhar ou você vai lá para a Índia, onde a vaca é sagrada. A sua cultura lá, onde você foi criado matando os animais e você mesmo tirando a carne e fazendo churrasco e entre os amigos fazendo aquele churrasco, não faz sentido lá naquela cultura. Então o conflito de níveis de consciência entre os dois povos é muito distante. A chance de ter um conflito ela é muito grande. Então o que a gente precisa entender? Que são culturas diferentes, são níveis de consciência diferentes que eles precisam se alinhar para que essas pessoas de alguma maneira consigam conviver. Então quando eu tenho níveis de consciência, cultura ou histórias
parecidas, é muito mais fácil de eu conseguir esse engajamento. Então, por que isso é poderosíssimo? Porque você tem um futuro cliente. O seu cliente, ele tem a história dele. Quanto mais parecida a sua história for com a dele, mais fácil vai ser você se conectar com ele. Por isso o poder do storytelling. Então não faz sentido a gente falar de negócio sem falar de conexão, porque você vai ter que se conectar com o seu cliente. Não faz sentido a gente falar de organização de rede social se você não entender como que funciona a mente das pessoas que entendem as histórias que você está contando, para você se conectar com elas. Então, esse módulo aqui é justamente sobre essa linha aqui, ó, a gente estabelecer. Então, agora eu vou falar várias coisas técnicas, trazendo já mais para estudos modernos, né? Não mais só toda a semiótica, né? Que foi utilizada lá na história de Moisés, que era utilizada lá no Egito, mas agora com estudos modernos, com a gente entender o que são os neurônios espelhos e por que a gente se comporta dessa maneira, qual que é a parte do comportamento humano que é acionada quando é contada essas histórias, e a gente consegue ter um resultado muito mais positivo no nosso storytelling. E é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender a fazer o quê? Contar uma história que se conecte com o meu cliente, a ponto de ele comprar de mim e entender que eu faço parte da tribo dele. A gente vai entender também o que é isso. Ou então, um processo de aprendizagem, que eu quero melhorar um processo de aprendizagem através de uma história. Eu vou até dar um exemplo. Deixa eu ver se está por aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Não, esse aqui tá me incomodando, né? É que eu tenho que deixar ele aqui por causa do cronômetro. Mas tudo bem. Já foi o tempo onde eu achei que a videoaula tinha que estar perfeita. Mas eu quero falar sobre esse livro aqui, ó. Então, eu escrevi com um amigo meu um livro sobre gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas. Como o socorrista tem que fazer se várias pessoas forem machucadas ao mesmo tempo. E aí, beleza, aconteceu um acidente na cidade de Blumenau, lá onde um rapaz machucou várias crianças numa creche. Aquilo me incomodou demais. Aí eu pensei, caramba, eu sei fazer história. Se eu contar da maneira que todo mundo está contando, ninguém vai aprender. Aí o que eu fiz? Eu peguei e criei esse primeiro produto aqui. Que é o quê? É uma história onde eu ensino passo a passo o que a criança tem que fazer, se tiver um agressor ativo na escola, o que a professora tem que fazer, e vou além. Eu ensino o que a diretora tem que fazer e o que o policial ou a equipe de emergência tem que fazer quando chega na cena de ocorrência. Mas eu ensino como? Através de um storytelling, contando uma história. Vou dar um exemplo aqui, ó, que ficou bem fácil para que você entenda. Isso aqui, pessoal, é um produto. É um produto. Ó, tá aqui, ó. Essa parte aqui, eu tinha um curso específico para ensinar a equipe de emergência a fazer, então, que foram 2 páginas. O que eles têm que fazer se encontrar uma cena dessa, onde você tem várias pessoas machucadas e você tem uma equipe só. Aí você tem lá os 5 passos para fazer, e eu ensino os 5 passos aqui. Então, com um produto, através de uma história, você pode melhorar o seu processo de ensino. E é isso que é o poder do storytelling. Então eu quero que você escreva aqui embaixo se essa aula explodiu sua cabeça. Se você começou a ver tipo o Homem-Aranha, sabe? Quando ele tá com o sentido aranha lá, que ele fica todo... Quero saber se isso aconteceu com você nesse momento. Porque se não aconteceu, assiste a aula de novo, porque tem que acontecer. Porque você tem que começar a ver nas histórias possibilidades, oportunidades, beleza? Escreve aqui embaixo se isso aconteceu com você e quais são os produtos que você já está pensando em fazer aí para melhorar o mundo, beleza? Te vejo na próxima aula, valeu!